E comecei a pensar que razões é que poderia ter. Uma delas, e que foi aflorada muito levemente e que ninguém tocou nela, que eu saiba, pelo menos tenha notado, é a questão de que as receitas fiscais estavam a crescer menos do que aquilo que estava previsto. Portanto, isto poderia ser um sinal de alarme e, portanto, o Governo, ao tentar antecipar eventuais quebras a nível de receita, a nível da cobertura da coisa, a nível da cobertura das despesas, tentou antecipar e, portanto, fazer este corte dos 2 subsídios. Mas isso implicaria uma coisa que a mim me parece esquisito, que é não entrar em conta que os efeitos que já foram das medidas que já foram programadas, designadamente a subida do IVA da eletricidade, que é um impacto imediato e brutal, e do corte de metade do subsídio de Natal dos funcionários públicos, todos os funcionários, toda a gente, e portanto que também é um impacto, e portanto fiquei um pouco desconfiado. Porquê? Ontem houve 2 explicações diferentes, uma da Helena Garrido, numa estação concorrente, mas pronto, em que houve um debate entre ela e o Zé Gomes Ferreira, em que ela dizia que isto se devia à subida dos juros e, portanto, que o facto dos juros estarem muito mais elevados, portanto, teria ditado esta medida. Eu aí também fiquei um pouco surpreso, porque, teoricamente, no exercício orçamental, deve-se prever, uma das coisas que se deve prever, para além do preço do petróleo, que é uma variável importante para calcular, digamos, o nível de esforço financeiro, a questão dos juros, obviamente, não é? Do endividamento, a necessidade de programar. Fiquei um pouco preocupado. A terceira explicação é do meu colega Vítor Scária, que no Diário de Notícias ontem faz um artigo em que detalha um conjunto de despesas que foram antecipadas para o primeiro semestre e de receitas que foram adiadas para o segundo semestre. O que é que isto implica? Ele é suficientemente pormenorizado. Portanto, o exercício orçamental, para quem não saiba, portanto, é feito projetando a execução do primeiro semestre. E, portanto, é com base nisso que é feito. E, portanto, ao fazer-se isto, aquilo que se está a tentar é criar um cenário demasiadamente pessimista de curto prazo, que obriga a tomar medidas de emergência de curto prazo, para depois, com o alívio proporcionado pelas receitas no médio, digamos, e aqui médio prazo, no segundo semestre ou nos 2 semestres do próximo ano, apresentar um resultado mais favorável, digamos assim. Isto é uma tática que é utilizada ou por uma de 2 razões. Ou por razões eleitoralistas, portanto, designadamente de criar uma trajetória que depois, mais próximo das eleições, tenha maiores benefícios em termos políticos, ou então porque a incerteza é muito grande. Eu acho que não é... não sei exatamente qual é a razão, mas que isto perpassa pelo orçamento, é verdade. Aliás, o próprio Ministro falou nisso. O Ministro disse que estava moderadamente otimista. Porquê? Porque criou um cenário pessimista para depois justificar um conjunto de medidas que lhe permitissem depois a prazo ter um... Mas, Carlos Gouveia Pinto, tendo em conta isso, claramente parece que, enfim, é um dado assumido por todos que esse exercício foi feito. A questão do buraco, sobre o buraco, era só para concluir, a questão do buraco é utilizado exatamente para provocar este tipo de... para justificar isto, quando a alteração é deliberada. Isso assim. É um exercício que se faz também muitas vezes quando se está a projetar o próximo ano de orçamento de uma empresa privada. Muitas vezes acontece isso. Mas ao fazer-se essa pós-tipação de receitas e antecipação de custos, tendo um cenário mais difícil no curto prazo, poderá ser essa folga que está também guardada para uma incerteza que não sabemos o que é que vai acontecer, nomeadamente no contexto europeu. Exato. Eu disse que podia ser por 2 razões. Uma por razões eleitoralistas, outra por razões de incerteza. Agora, eu depois fiquei um pouco surpreendido com a questão da forma como se resolveu a coisa. Quer dizer, portanto, com o corte dos dois subsídios. Eu admitiria que se cortasse que se anunciasse já. Não é a questão do corte efetivo, mas que se anunciasse já o corte do subsídio. E que depois se guardasse para mais à frente, portanto, para meio do próximo ano. Por exemplo, anunciava-se já o corte do subsídio de férias, por exemplo. E guardava-se para o princípio do próximo ano, ou meados do próximo ano, o corte do subsídio de Natal. O que é que isto permitiria? Permitiria que as expectativas não quebrassem tão rapidamente.
Portanto, ainda por cima, com um nome como o Sargent e o Sims, não é? Que têm exatamente se debruça sobre isto, ao cortar os dois, ao anunciar o corte dos 2 subsídios, é uma quebra espantosa nas expectativas das famílias. Embora exista quem defenda que as más notícias devem ser todas anunciadas de uma única vez. Do ponto de vista das expectativas, não. E numa situação como a nossa, muito menos, porque vai levar a uma contração brutal da despesa das famílias, vai levar a uma diminuição dos impostos por via do IVA, e isso pode ter efeitos muito graves em termos depois do ciclo. E, portanto, podemos cair numa espiral que é difícil de lá sairmos. Portanto, esta questão, para mim, eu acho que foi um bocado de precipitação, para utilizar uma palavra simpática, por parte do Governo. Porque, de facto, devia ter jogado com as expectativas. Esta é uma das razões que eu digo que é o perigo grande, que falávamos há pouco em off, entre focar demasiadamente no problema do financiamento e da monitorização da economia e não ter atenção aos fenómenos reais. E, por exemplo, não ter atenção à questão do déficit externo, por exemplo. Há poucas medidas que vêm diretamente a isso, e o déficit externo é, de facto, o problema central que nós temos em termos económicos. António, mesmo desculpe lá, só para pôr e calmo, mesmo o desenho da fiscalidade podia ser feito de outra maneira e ter efeitos mais virtuosos em termos económicos do que aquilo que é feito. Ao focarmos apenas a parte financeira, podemos cair em sérios desvios. Nós vamos ter tempo para analisar essas questões. António, não gostava de passar esta opinião sem lhe pedir a opinião sobre este ponto, que é o nível de incerteza. Parece-me que é suficientemente grande para ninguém arriscar muito relativamente a grandes previsões. Vítor Gaspar fez bem em anunciar estas medidas de imediato, eventualmente correndo o risco, se é que me é permitida a expressão, de ter alguma folga no imediato. Mas deixe-me pegar justamente nessa sua questão e enquadrar um bocadinho o problema à luz deste orçamento. Eu acho que há 2 aspectos fundamentais que importaria saber melhor. O primeiro tem a ver com uma melhor explicação, mais detalhada explicação, que ainda não foi dada relativamente ao sucessivo derrapar do déficit em 2011. Já houve várias explicações, umas contraditórias, e de facto nós não conseguimos perceber exatamente as razões principais que conduziram à situação em que nós estamos. Mas uma delas, é a minha convicção, e os sinais avolumam-se, é que continua a haver uma manifesta incapacidade de controle das contas do Estado. E eu julgo que esta consciência desta dificuldade, e no fundo aparecerem surpresas de forma muito frequente, e algum receio que possam continuar naturalmente a aparecer, justifica em boa parte a medida tomada do corte dos 2 subsídios. Porque eu penso que o Ministro das Finanças está aqui a fazer um bocadinho de uma parada elevada de póquer, usando uma expressão um bocadinho mais popular. Eu penso que a estratégia deste Governo, e desse ponto de vista eventualmente até tem sentido, é de continuar a ser o aluno mais exemplar aos olhos da Europa. No fundo, o que o Governo pretende é ganhar a credibilidade para sentar de novo à mesa das negociações. E se houver um cenário, que poderá haver ou poderá não haver, e já vamos à sua questão, de alguma distensão e solução do problema europeu ao longo de 2012, nós teremos melhores condições para renunciar de forma absolutamente tranquila, concertada, um maior escalonamento da redução do déficit, um apoio adicional em termos de dívida. Eu penso que é um bocadinho esta a aposta. E, portanto, o Governo não quer correr nenhum risco de poder apresentar maus resultados logo no primeiro trimestre de 2012. E, portanto, eu penso que este corte, não diria que é uma almofada, mas inclui alguma margem de segurança para que, de facto, isso aconteça. Ao mesmo tempo, também é o reflexo de uma execução orçamental em 2011 que claramente, quer da parte do anterior Governo, quer da parte deste, está longe de satisfazer. E, de facto, há, penso eu, uma manifesta incapacidade de se conseguir controlar, de facto, as contas do Estado. Um outro aspecto que também gostaria de sublinhar é que, apesar de toda esta margem, ou desta aparente margem de segurança que está a ser introduzida nas contas, nós continuamos com muitas dúvidas relativamente à execução do Orçamento de 2012. E tem a ver justamente com a sua questão.
As variáveis macroeconómicas neste momento estão relativamente fluidas, quer dizer, é relativamente difícil prever qual vai ser o cenário a nível da economia mundial, europeia e portuguesa para 2012, e isso pode justamente conduzir a mais desvios em relação aos valores orçamentados. Eu, pessoalmente, e já o disse e escrevi mais que uma vez, acho que uma previsão do déficit, de redução do PIB de 2,8% para o próximo ano é suave. Eu acho que está a subestimar o efeito recessivo destes cortes e deste conjunto de agravamentos que, de facto, vão reduzir muito o consumo privado. E se isso assim for, naturalmente que nós vamos ter menor receita e que o meu colega dizia com interesse que seria porventura melhor apenas ter anunciado o corte de um subsídio de férias e mais tarde no Natal. Provavelmente o que nós não podemos excluir é que até junho vamos ter o anúncio de mais alguma coisa para além destes números que já temos. Mas isso tudo depende de como correr a execução orçamental e do cenário macroeconómico que nós temos. José Magalhães, antes de irmos para o intervalo, quero acrescentar uma nota sobre isto que foi dito, sendo que na segunda parte vamos analisar o cenário macroeconómico em concreto, mas relativamente... Só mais chega isto porque foi referido, de facto, a questão do cenário macroeconómico em termos de saber se de facto ele é fidedigno ou estamos a trabalhar com as variáveis macroeconómicas perfeitamente sólidas para poder fazer previsões sem contar com algumas incertezas. Obviamente que isso é tão verdade, mas também é verdade que suponho que por detrás do pensamento, suponho eu não estou da cabeça do nosso primeiro Ministro das Finanças, estará também, se calhar, alguma incerteza de algumas surpresas que possam surgir. Acho que ainda vai haver mais surpresas. Agora, Carlos Moedas tenha garantido ontem, enfim, a garantia é dele e vale o que vale, tenha garantido que pode garantir que não há mais buracos daqui para a frente. Mas, como dizia alguém, o desconhecido é o desconhecido. Exatamente, e é difícil, de facto, afirmar que há, mas que pode haver, pode. Não as há, mas que pode haver. Carlos Gouveia Pinto, queria acrescentar uma nota. Só quero acrescentar 2 pontos que me parecem. A razão das minhas perguntas e da questão do buraco, de haver os tais déficits escondidos, digamos assim, essa explicação, para mim, começou por ter duvidado dela, por uma razão muito simples. Quando aconteceu o buraco da Madeira, imediatamente a União Europeia, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu reagiram. Quando se anuncia isto, ninguém reage. Ninguém. Nem o Banco Central Europeu, nem a União Europeia, nem o FMI. Ninguém. Portanto, se fosse das duas uma, ou a vigilância laxista, ou então há mais alguma coisa. Desculpem, mas eu sou economista e professor universitário, portanto, parte de um princípio da dúvida para a segunda questão é que, para além disso, existe um documento de estratégia orçamental aprovado imediatamente antes. Portanto, o que é que mudou é muito esquisito. É muito esquisito, não é? Se jogarmos estes dados, é muito esquisito que de repente surge esta medida, ainda por cima, do meu ponto de vista, mal feita. Porque a questão de ser exigido sacrifício adicional no próximo ano, eu penso que sim, mas a maneira como esta medida foi desenhada acelerou essa necessidade. Porque se não tivessem sido criadas expectativas demasiadamente pessimistas, como foi com esta medida, talvez a coisa fosse melhor. Assim... Muito bem, Carlos Gouveia Pinto, eu pego nessa deixa porque será o ponto de partida da nossa segunda parte desta Comissão Executiva, em que estamos a olhar para o Orçamento do Estado para 2012 e a também perceber que cenários macroeconómicos vamos viver no próximo ano. Até já.